Oi, oi, boa noite. Kátia Damasceno, nossa convidada, já está aqui, maravilhosa. Já vou chamar aqui, esperar ela aqui entrar, que eu já vou fazer as devidas apresentações. Obviamente que todo mundo que está aqui conhece. Ei, minha querida, boa noite. Deixa eu colocar meu fone aqui, que minha filha está ali passeando para não ficar atrapalhando no som. Muitíssimo boa noite. Você não sabe a felicidade que eu estou de poder lhe receber, ter o privilégio de lhe receber para conversar aqui no Dinetalks hoje. Ah, que delícia. Viu? Demorou, mas saiu, né, Demorou, mas gente? saiu, é verdade. Você sabe que eu pensando aqui, a mesma emoção que você teve de ser convidada e de Jô ter aceitado você ir para lá, foi a minha de poder lhe receber aqui. Então eu tô assim, Ah, ó. Minha esposa disse, André, você foi cortar o cabelo hoje só para fazer essa live com o Kátia. Eu digo, claro, a convidada merece. Meu cabeleireiro vem em casa cortar meu cabelo. ai, gente, que Mas, honra, que honra. Muito obrigada, muito obrigada. imagina, Kátia, só para começar aqui, eu queria, com certeza, todo mundo que está nos assistindo, obviamente que conhece o fenômeno que você é, a mulher empoderada, excepcional que você é, mas Obrigada. para aquelas que ainda, porventura, não conheçam, Kátia é apenas a maior mulher do YouTube, a rainha do YouTube, dona do canal Mulheres Bem Resolvidas, que é apenas o maior canal de sexualidade no YouTube, não no Brasil, minha gente, no mundo. Velho! Não só É pelo isso número de mesmo. inscritos, mas pela interação que ela tem, enfim. A repercussão que Kátia faz nessa mulherada e a contribuição que ela tem em saúde feminina faz ela ser esse super ser humano empoderada de uma humildade incrível de aceitar estar aqui conosco em plena sexta-feira, sextou, tendo uma live nesse mesmo tempo de vários famosos também. Estou vendo, estou feliz Estou, né? demais, viu? Sextou. Ah, obrigado, muito, muito, muito obrigada. Deixa eu Privilégio. dar boa noite para o pessoal, para as minhas meninas que estão chegando por aqui também. Meninas, esse é o Dr. André Vinícius. Eu não o conheço pessoalmente, mas a gente acaba se seguindo aí pelo Instagram e ele me fez o convite de estar aqui. E aí, claro que eu fui pesquisar e tal. E ele fala sobre um assunto que eu achei muito legal, muito interessante, que é um assunto que eu queria até trazer para hoje, porque tem muitas das minhas meninas que me perguntam sempre sobre endometriose, Sim. sobre ovário policístico. Eu falo, gente, eu não sou médica, enfim, isso dentro da cabecinha de vocês. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com sexualidade. A gente estuda sempre aqui e ali, procura alguma informação aqui e ali, mas eu não sou especialista sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai poder conversar aí com as suas meninas e com as minhas também sobre pompoarismo. E a gente Perfeito. vai poder conversar sobre todas as dificuldades, digamos assim, do nosso organismo feminino. Então, aproveita a live de Perfeito. hoje e pergunta o que vocês quiserem, que esse Com moço aí ele é certeza. doutorado, pós-graduado, é tanta mestrada nesse tal dessa endometriose, que eu falei, gente, essa é a pessoa para poder a gente poder conversar sobre esse Verdade. assunto. E vai ser bacana que a gente vai conversar também, Kátia. Uma coisa que eu até queria, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, é para a gente desmistificar um pouquinho essa associação direta que as pessoas fazem de pompoarismo apenas com sexualidade. A gente sabe que existe uma É, infinidade imensa, inclusive para a endometriose, que vai ser uma das coisas que eu vou te perguntar mais para frente, mas a gente sabe que existem várias doenças que são beneficiadas com a prática do pompoarismo. Então, eu queria que a gente sim. começasse só um pouquinho contextualizando. Eu sei Então, vamos lá. que o pompoar vem lá da Índia, aquela história mulher que segura, mas eu queria que você deixasse o pessoal entendendo um pouquinho do que é pompoarismo e especialmente uma dúvida que até eu tinha também até pouco tempo. Qual a diferença, se é que existe, entre pompoarismo e os exercícios de Kegel, de fisioterapia do assoalho para fortalecimento do assoalho pélvico? Então, vamos lá. A palavra pompoar, ela realmente surgiu aí lá na Índia, lá no sul da Índia. Tem várias origens. Então, tem uma origem indiana, tem algumas pessoas que dizem que ele surgiu junto com o Tantra, mas Uhum. é uma origem muito antiga e que não tinha, a princípio, nenhuma finalidade sexual. A finalidade, o objetivo mesmo das mulheres indianas lá era facilitar o processo do parto e a recuperação pós-parto ser mais rápida. Afinal de contas, há 1.500, 2.000 anos atrás, não existia cesárea.
todos os bebês vinham ao mundo via parto vaginal. Exato. Não tinha método anticonceptivo também. Então, amiga, era uma coisa meio assim, a gente ainda não entendia de ciclo menstrual e nada disso. Então, realmente, o que acontece é que as mulheres, as indianas, desenvolveram esses exercícios para facilitar o processo do parto. E aí, claro, isso era uma cultura, e é uma cultura até hoje, passada de mãe para filha, o que eu acho espetacular de sábio. Verdade. Eu só tenho filhos meninos, 4. mas se eu tivesse 4 homens, mas se eu tivesse filha mulher, mas vocês podem ter certeza que quando essa menina menstruasse, eu ia ser a primeira pessoa, a primeira coisa a ensinar para essa menina. Para quê? Para evitar a questão das cólicas, né? Tá, mas isso foi lá 2000 anos atrás. E como que isso veio parar, então, para a gente aqui no Ocidente? Dr. Arnold Kegel, um médico norte-americano, tinha muitas pacientes com problema de incontinência urinária. E aí ele raciocinou. Gente, é um músculo. Se é um músculo, eu consigo fortalecer. Se eu fortaleço, eu vou evitar a incontinência. E aí ele começou desenvolvendo os exercícios e passando para suas pacientes. E elas realmente começaram a ter uma resposta muito significativa, uma resposta muito positiva. Então, elas deixavam de ter incontinência urinária, só que, além disso, passavam a ter vários outros benefícios. Aí começaram a relatar melhora da questão da sexualidade dela e do parceiro, melhora da questão da libido, melhora da lubrificação, o intestino passou a funcionar melhor, e aí ele foi indo estudando isso daí cada vez mais. Então a gente conhece na fisioterapia hoje, quando eu me formei em 1997, milênio passado isso aí ainda, nós já estamos em 2020. Não existia uma cadeira de fisioterapia uroginecológica. Hoje em dia já existe uma cadeira, é um semestre inteiro só de físio aí trabalhando nessa questão da uro, da gineco, e eu acho isso incrível. Então foi assim que o meio médico, o meio científico ficou sabendo aí dos exercícios do Dr. Kegel, né? Ou Kegel, como a gente escreve. E qual que é a diferença, na verdade? Tudo a gente vai trabalhar o assoalho pélvico. Só que os exercícios de Kegel, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, você vai ter que seguir aquela quantidade de repetições ali. No pompoarismo, na verdade, a gente tem uma gama de exercícios também que a gente faz. Por exemplo, eu, no meu método, eu desenvolvi uma aula, um método certinho que dure 6 semanas e eu começo com apenas 3 minutos de exercício e vou aumentando gradativamente até 12 minutos, 13 minutos de exercício. E exercício existe para força, para resistência, para mobilidade e para o autoconhecimento, que é o que eu acho mais importante de tudo. Né? Então, tem exercício para tudo isso. Mas tudo que a gente fala de trabalhar a região pélvica, a gente está falando de ginástica íntima, de pomparismo, de exercícios de Kegel, de aperta e solta, porque o objetivo, na verdade, é a gente trabalhar essa musculatura. Eu sou fisioterapeuta e eu tenho meu curso online. Qual que é a diferença? O que eu falo? A gente tem um limite, um parâmetro de saúde. Eu trabalho com pessoas saudáveis. Meu curso é para pessoas saudáveis. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de uma patologia, né? Essa pessoa ela tem que ir para um consultório, ela tem que ir com um fisioterapeuta pélvico. Mas as outras pessoas que estão, que é a maioria das pessoas que estão saudáveis, com seu assoalho pélvico saudável, ou ali, ó, começando a querer enfraquecer, começando a querer ter uma perdazinha urinária, a gente consegue trazer isso para um padrão de normalidade rapidamente e ir melhorando isso e prevenindo. Porque fisioterapia, na verdade, nada mais é do que um trabalho preventivo. Perfeito. Acontece que a gente só vai quando o bicho pega, né? Isso é em tudo, né? Como um todo, é assim, se a gente cuidasse da alimentação, exercício, água e cabeça, tava todo mundo saudável, nós estava desempregado aqui, entendeu? Com certeza. Não. As pessoas realmente a gente só apaga incêndio, né? Quando o bicho tá pegando. Então, se a gente puder trabalhar essa musculatura para que a gente tenha saúde a vida toda, e uma coisa que eu percebi, Vinícius, Vinícius, André, falei Vinícius porque é o Vinícius aqui vai para qualquer um, André, Vinícius, André. Aqui em casa tem um Vinícius também. O que acontece? É que
Isso foi algo que depois do curso eu vim percebendo, do relato das mulheres. É que tem muita mulher que acha que tem incontinência urinária depois de uma certa idade, é comum. A minha avó teve, ai, a minha mãe teve, aí todas as Exato. minhas tias tiveram, então é genético. Eu vou ter também. Ou não é genético, não, amiga sua louca. Isso aí é músculo, e músculo você Exato. trabalha e fortalece. Então, fazer xixi na calça, ter perda urinária, isso não é fisiológico, isso não é natural, isso não é normal. E não O precisa fisiológico. fazer parte da menopausa da mulher, né? Isso aqui é importante. As mulheres Não, estão muito acostumadas, né? Apesar de ser uma olha, coisa e outra, frequente, não mas precisa não deve. nem chegar na menopausa, porque É hoje em dia verdade. os números já trazem assim pra gente, que uma a cada duas mulheres acima dos 40 anos já tem um certo nível de incontinência e que uma a cada três mulheres acima dos 35 anos de idade apresentam incontinência. 35, ninguém menopausa com É, 35, a não com ser que ela certeza. tenha Muito raro. né? Mas caso não seja, não tá vinculada à menopausa, nada É disso. E é isso que a verdade. mulherada precisa enfiar na cabeça, que a gente É tem que ter verdade. pepequinhos saudáveis. Sem dúvida, a qualquer idade, né, Cátia? Tem que estar bem para a idade que Qualquer você idade. tiver. Isso é uma coisa que a gente bate muito. Eu trabalho muito com a parte de ginecologia endócrina, com essa parte hormonal, e as pessoas também, quando é que eu tenho que fazer reposição hormonal? Quando seus hormônios começarem a cair. Então, não tem uma idade, é a mesma coisa. Quando é que eu devo fazer a fisioterapia do assoalho pélvico? Desde sempre. Idealmente, deve começar, como Kátia disse, de forma preventiva, desde a adolescência. E a gente vai É conversar um isso. pouquinho sobre todos esses benefícios, mas perfeito. O grande objetivo da gente tentar estimular as mulheres elas entenderem a importância da prevenção, né? Porque se você previne e fortalece aquela musculatura, você vai envelhecer da mesma forma que envelhecer com músculo, com massa muscular é saudável para prevenir as doenças de envelhecimento, como hipertensão, como diabetes, como câncer. Envelhecer com a musculatura do assoalho pélvico, especialmente da vagina, bem, isso é excepcional para evitar várias complicações que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Kátia, e deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando aqui, a gente sabe que dentro dessa infinidade de benefícios que o pompoarismo pode trazer, e foi muito engraçado, porque eu sempre faço meu dever de casa, né? Sempre que eu tenho um convidado, eu começo a estudar um pouquinho sobre o assunto e fui Ai, olhar. que honra. Muito Tenho que, obrigada. tenho que fazer, mas é um convidado de luxo como essa. Então eu fui atrás e fui procurar os artigos científicos em relação ao que é que existia de benefício e o que é que era só Show. achismo, né? O que era só balela, porque da mesma forma, eu fico brincando que a história do pompoarismo ela é semelhante à história do Viagra. Atiraram numa coisa, acertaram noutra, né? A história do Viagra, quem está aqui que não nos conhece, que não sabe a história, ele foi utilizado para hipertensão pulmonar. E aí, para hipertensão pulmonar, era uma droga muito ruim, mas os homens que estavam sendo tratados para hipertensão pulmonar começaram a ter ereção. E aí desviaram o foco, disseram, então funciona também para melhorar a ereção. E aí puxaram para o outro lado, e hoje é a medicação mais vendida do mundo e não tem nada a ver com hipertensão pulmonar. Então, da Olha, mesma aprendi essa hoje, eu aprendeu não essa? sabia. Use essa nas suas lives, mais uma boa. Então, a gente tem isso também com relação ao pompoarismo. Então, como eu tenho muitas pacientes que me procuram por conta de cólica, que a gente sabe que a dismenorreia, essa cólica que antecede o período menstrual, ela é uma coisa que limita muito a qualidade de vida das mulheres, incomoda, atrapalha, limita, gera absenteísmo no trabalho, enfim. E aí eu vi que o pompoarismo ele tem um efeito positivo. Eu queria que eu já sei como é que funciona, estudei, mas eu queria que você explicasse para o pessoal como é que o pompoarismo pode agir de forma positiva, melhorando a cólica. Tanto a cólica quanto também esses ciclos muito longos, né, que também conseguem encurtar o Isso. ciclo. Explica para a gente também, Kátia. Vamos lá. A mulher, ao contrário do homem, tudo nosso é interno. Então, os nossos órgãos são internos, a gente tem menos contato visual com ele, menos contato físico, menos estímulo. Ao contrário do homem, que é mais externo, e que as bolas coçam, e que ele passa o dia inteiro ali mexendo. A gente não. A gente só lembra da nossa genitália, ou quando a gente vai no banheiro fazer um xixi, ou quando a gente está menstruada, que tem que trocar o OB ali, ou quando a gente vai ter relação sexual. Dificilmente você vai ver uma mulher que viu a foto do homem pelado e a pepeca piscou lá do nada, assim. É verdade. Do nada, assim. Às vezes acontece, acontece. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? E aí o que acontece? Essa região que você não trabalha, ela é uma região pouco irrigada. Então chega pouca irrigação sanguínea naquela região. O que é uma cólica menstrual? O endométrio, ele vai descamar e ali
que que é uma cólica? É quando esse útero ele contrai para eliminar esses coágulos que ficam presos ali dentro dessa parede uterina. O que que o pompoarismo faz? Com a prática dos exercícios, eu estou fazendo um exercício e toda vez que eu exercito um músculo, eu aumento a irrigação sanguínea local naquela região. Aumentando a irrigação sanguínea, aumentando a vascularização em toda essa região pélvica, uterina e tudo mais, há uma diminuição considerável da formação desses coágulos. Não tendo coágulo, eu não tenho cólica, porque o meu útero não vai precisar fazer aquela contração. Então, isso por si só já diminui bastante a questão das cólicas. E a questão da redução do período menstrual, eu já cheguei a ter caso de alunas que ficavam 15 dias menstruada. Eu mesmo tenho uma história pessoal aí, de que na minha última gestação, a gestação do Mateuzinho, eu fiz uma laqueadura. A gente até conversou sobre isso um dia, né? Que eu quase vinha a óbito, a minha cesárea, tive hemorragia, 4 cesáreos, útero muito fino. E aí a minha médica falou, Kátia, você não pode mais engravidar de novo. Se você engravidar da próxima vez, não sei se eu consigo levar você sobrevivendo aí, tal, vamos laquear. Aí beleza, pensei, isso que eu já tava com 40 anos de idade. Aí eu falei, doutora, eu não quero laquear. Aqueles mitos também, ela falou, por quê? Eu falei, porque se eu me laquear, eu vou ficar sangrando muito, eu vou ficar com uma hipermenorreia. Aí ela, não, isso não acontece não. Eu falei, acontece sim, porque eu leio, porque eu estudo. Acontece. Aí ela, não, mas é uma pequena porcentagem. Eu falei, vai que eu caio nessa porcentagem. Sei lá, ela me falou, é uns 15% das mulheres, Exato. 15%. É porque muda a vascularização da artéria uterina, o ramo ovariano da artéria uterina que pode ser pego durante o clampeamento. Isso aumenta mesmo o fluxo. Então, aí eu falei, vai que eu caio nesses 15% aí, e caí, né? Porque realmente teve uma complicação muito grande na hora da minha cesárea, mas graças à minha médica maravilhosa, graças a Deus, estamos aqui salvos aí, eu e Mateuzinho. E aí, beleza, fiquei com uma hipermenorreia. Eu ficava 15 dias menstruada, mas não era menstruada, era assim, vou morrer. Eu usava cerca de 4 a 5 absorventes noturnos por dia. A pessoa que pesa 45 quilos na vida, eu falei, gente, eu comecei a entrar em estado de anemia. Sim, é a principal queixa. E aí, o que aconteceu? Eu falei, doutora, eu já posso voltar a fazer meus exercícios? Ela pode sim, porque eu sei que diminui. Comecei a fazer meus exercícios, só que como o meu útero estava muito machucado por dentro, e eu tenho uma certa força, né? Doía quando eu voltava a fazer os exercícios. Aí fui esperando, tive que esperar até 5 meses para estar tudo cicatrizado lá por dentro mesmo e não ser mais incômodo para mim de nenhuma forma. Então eu sangrei muito por 5 meses. Do 5º mês, depois que o Matheus nasceu, ao 10º mês, ou seja, em 5 meses de treino, o meu ciclo ele saiu de 15 dias para os 4 dias que eles são hoje. Que maravilhoso. É o meu ciclo normal. Entendeu? Então, de uma hipermenorreia, ele veio aí para esses 4 dias. Por quê? Acredito aí realmente a prática dos meus exercícios de pompa. Menstruo até hoje, e até hoje são os meus 4 diazinhos de ciclo aí, sem problema algum. Então eu sei que funciona, que há essa redução desse período menstrual, porque também a explicação. Tá aqui o endométrio sendo descamado. Só que às vezes essa região tá preguiçosa. Quando eu faço os meus exercícios, eu estimulo essa musculatura que tá aqui ao redor da região uterina, aí trabalhando, e esse sangue, ele vai sendo eliminado de uma forma mais rápida. Isso vai reduzindo aí o nosso período menstrual. Perfeito. Então, os efeitos sobre a menstruação são esses. Então, olha, mulheres que estão aqui, que são minhas pacientes ou que não são, mas que passam por isso, já tem uma solução prática que não precisa de muita coisa. O investimento é muito pequeno, só fazer o curso de Kátia e depois ficar aqui. Eu vi que você dizendo, aproveita o tempo que está no Instagram, faz as contrações, está respondendo o WhatsApp, faz a contração. Maravilhoso, coisa super prática. Kátia, uma outra coisa, eu sei que na sua formação e depois que você começou a exercer a fisioterapia do assoalho pélvico, eu queria te perguntar, você fazia muito a utilização do Epinô? Eu tinha vários pacientes, quando eu fazia obstetrícia, hoje em dia eu só faço gineco, mas quando eu fazia obstetrícia lá em São Paulo, eu incitava muito e dizia aos pacientes, faz sim, faz fisioterapia do assoalho pélvico, usa o Epinô, que é excepcional, melhora muito, melhora a força de quem vai ter parto normal, fortalece essa região para que você não tenha flacidez pós-parto, que depois a gente vai conversar sobre isso também. Me fala um pouquinho como é que você tinha essa experiência, você fazia isso antes do pompoarismo também?
Então, eu não cheguei a trabalhar com hipnose, porque quando eu comecei a trabalhar, 16 anos que eu trabalho com a parte da gineco, da fisioíntima aí, né? Do Sim. pompoarismo mesmo. Eu comecei trabalhando com gestante, para fortalecimento. Só que o que eu fazia? Eu fazia mais uma ginástica, tipo Entendi. uma yoga que eu fazia ali para todo mundo, mais exercícios de alongamento, Legal. exercícios para melhorar a circulação, fazia bastante massagem nas costas para poder aliviar aquelas dores. E ali, em grupo, a gente trabalhava essa questão aí da musculatura do fortalecimento. O Hipno, ele surgiu um pouquinho depois, que eu já tinha Sim, sim. começado, né? É uma coisa bem recente. É um pouco mais recente do que quando eu formei. Então, eu não tive essa oportunidade de trabalhar com Hipno. Mas na minha última pós que eu fiz agora, no ano passado, que foi exatamente para... Eu gosto de sala de aula, não adianta, gente. Eu É acho que eu falo, como daqui eu até o momento também. eu vou fazer umas 4 pós, porque eu adoro sala de aula. Então, eu fiz agora recentemente mais uma pós aí em assoalho pélvico. Fiz o do assoalho pélvico, que lá a gente trabalhava bastante. Então, a parte de estágio a gente chegou a trabalhar. Mas eu tenho várias amigas que trabalham mesmo com a fisioterapia pro parto, Sim. né? E aí elas, gente, é assim, é item de necessidade mesmo. Você vai Claro. trabalhar com o filho, depois de algumas semanas aí já no finalzinho, alguns filhos usam com 5 semanas, com 6 semanas antes do Isso. finalzinho do parto para trabalhar. Para quem não sabe, o Epinol é um aparelho. Eu tô com um espelho aqui na mão, mas ele vem como se fosse uma bombinha. Ele é uma bombinha. E aí você vai apertando, ele vai inflando, 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 até ficar realmente aí do tamanho. O ideal é chegar ali a coroar o tamanho da cabeça do bebê, que é Isso. exatamente para a mulher ir fortalecendo essa musculatura e já ir treinando, fazendo esse treino ali de expulsão para a musculatura Perfeito. também tá bem forte nessa hora do parto. E a recuperação é uma recuperação sem problema, não vou Maravilhosa. ficar frouxa, vou ficar larga, vou ficar flácida, não tem nada disso, gente. Você sabe que eu tenho, aproveitando e falando nisso, de flacidez vaginal, eu tenho 4 pacientes, até te mandei. Estou com 4 pacientes recentes que tiveram no meu consultório agora, do mês passado para esse, apesar dessa pandemia louca, mas as coisas continuam acontecendo. 4 pacientes que fazem seu curso, 2 extremamente jovens, porque tinham garrulitas vulvae, né, aquele pum vaginal, os flatos vaginais, coisa que incomoda muito, às vezes não só durante a relação sexual, mas deixa a mulher constrangida, isso mexe um pouquinho. Então, queria que você comentasse também a ação disso. E também para o tratamento da flacidez vaginal. A gente sabe que mulheres que não fizeram esse preparo do assoalho pélvico e do canal do parto e foram submetidas a vários partos vaginais, existe a quebra das fibras de colágeno na hora da passagem do canal de parto. A gente sabe que mulheres brancas, elas têm um colágeno um pouco mais deficitário, então essas É pacientes por elas isso que eu vou sofrem, nascer preta na próxima vida. Já falei pra Deus. O negócio de ser branca dá muito né? trabalho. A Tem gente fica essa velha, parte com ruim. ruga. Negro não, meu filho. O preto ele tá lá, xereca É firme, a verdade, cara tranquila firme. aqui, ó. Colágeno maravilhoso, colágeno tipo 3 Maravilhoso. incrível. E a gente sabe que isso é uma queixa muito grande das pacientes, mesmo pacientes jovens. Eu tenho pacientes que tiveram o primeiro parto com 20 e poucos anos, depois 25, 30 anos, tem 3 filhos, e está com 30 anos com a vagina flácida, sem sentir muito prazer durante a relação sexual, por essa flacidez mesmo, com a liberação de flatos vaginais, a garruleta que incomoda, causa constrangimento, especialmente se é um parceiro novo, enfim. E eu queria que você explicasse um pouquinho para as mulheres como é que isso funciona para o pompoarismo e a eficácia que isso tem e que traz para as mulheres. Os flatos, gente, realmente eles já indicam uma flacidez dessa região. Porque o que que vem a ser um flato? Na hora da penetração, na hora que o pênis penetra, e aí vai depender tanto da circunferência peniana como da flacidez vaginal ali. Às vezes dá o azar de encontrar um parceiro com uma estrutura um pouquinho mais fina, uma mulher já tem uma estrutura um pouco mais larga, realmente. Às vezes é a posição de 4, é É maravilhoso péssimo. para entrar ar, Para flatos é entendeu? terrível. É assim, a que mais acontece aí. E eu falo, gente, tem Mesmo nada quem não pior tem do que flacidez, né? não tem nada pior do que você peidar na hora da relação. Porque não há o que você justifique que ameniza a situação. Porque se você falar assim, não é nada disso que você está pensando, que aí a gente pensa, ele vai achar que eu Não. peidei, então eu vou assumir que eu não peidei. Aí ele vai saber que a minha xereca é flácida. É horrível! Tá ruim de todo jeito. É ruim. Qualquer
coisa vai dar ruim. A sua pepeca fala fofo. Não pode. Então, o que que acontece? Quando a gente pratica os exercícios, a gente vai estreitando esse canal, a gente vai fortalecendo toda essa musculatura. E aí, na hora da relação, a gente impede essa entrada de ar. E no que a gente impede essa entrada de ar? Se o ar não entra, ele não sai. O que que é um flato? Não é o ar entrar. Exato. O negócio é quando ele sai. Na hora que tira o pênis, aí vem o ar junto. Aí é que causa esse constrangimento. Então, quando a gente fortalece essa musculatura, a gente evita essa entrada de ar aí, independente da espessura do pênis. Sim. Amiga, a vantagem de ser pompoarista é que você está preparada para a espessura que vier. E a gente consegue impressionar, né? E realmente é algo que dá um... É por isso que eu falo que a prática do pomparismo, ele também aumenta bastante a questão da autoestima feminina. Demais. Porque a mulher que tinha flatos, e aí ela passa a não ter mais flatos, gente, ela vai muito mais segura para uma relação sexual. Verdade. Ela vai muito mais tranquila, ela vai muito confiante, essa é a palavra. E é claro que isso daí vai refletir, sim, na questão da autoestima dela, da imagem dela com ela mesma, dela se sentir uma mulher mais poderosa. E mesmo começando na cama, isso vai se refletindo para os outros aspectos da vida da mulher. Sim. Então é por isso que pompoarismo não é só sexualidade. Pompoarismo não é só cama, interfere em todos os aspectos do universo feminino. Verdade. Kátia, ainda terminando falando dos benefícios, que a gente tem tanto assunto para conversar, e depois eu quero abrir para as perguntas mesmo, para as suas ginemusas. Eu queria perguntar uma coisa, para as mulheres da menopausa, né? Porque às vezes a mulher acha, existe uma cultura da mulher achar que, cheguei na menopausa, tá bom, minha sexualidade era enquanto eu era jovem. Pelo amor de Deus, né? Até porque eu sou um grande entusiasta da terapia hormonal na menopausa, porque eu acho que a mulher ela tem que envelhecer o mais lento possível e ela tem que ter qualidade de vida sexual a qualquer idade. Então não importa a idade que ela tem que estar bem, não só do ponto de vista sexual, mas se sentindo bem, se sentindo segura, com qualidade de vida, dormindo bem, estando feliz, enfim. E aí o pompoarismo, a gente sabe que várias mulheres, uma queixa extremamente comum das mulheres que estão na menopausa pela deficiência hormonal é exatamente a queda do estrogênio, que é quem lubrifica a vagina. Então essa queixa é uma coisa muito comum, porque tanto o estradiol, que é o hormônio ovariano, ele dá lubrificação da vagina, quanto ele também é quem coloca colágeno na vagina e no esfíncter da uretra, que é exatamente o músculo que controla se a mulher vai ter esse processo de continência ou incontinência urinária. E aí, por exemplo, eu indico muito às minhas pacientes com incontinência urinária, eu trabalho com laser de CO2 para exatamente estimular com laser. Eu vi que você fez uma com o Bruno, Bruno é meu amigo também, e a gente fez, eu também trabalho com laser junto com o Bruno, a gente tinha feito uma live na semana que você fez com ele, também falando sobre cheque genital. E aí eu falo muito para as minhas pacientes, essa associação da gente fazer um tratamento hormonal, que devolve o hormônio, estimular com laser, que faz um estímulo mecânico direto, e na sequência indicar essa paciente para fazer pompoarismo, a gente consegue resolver, essa mulher volta a ter uma qualidade de vida como se ela fosse quase uma menina de 30 anos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre exatamente a importância disso e como é que funciona para a melhora de lubrificação, para essa parte feminina nas mulheres da menopausa, especialmente. Porque eu estou vendo que tem muitas pacientes minhas aqui da menopausa que estão seguindo. Então, aproveita e fala um pouquinho para elas e já comprem um curso de Kátia Damasceno, por favor. Que eu até brinquei com minha esposa, disse, amor, eu li tanto benefício que eu não sabia que eu mesmo vou comprar e vou te dar de presente esse curso. Muito bem, é isso aí. Com segundas intenções. Você ainda vai ganhar uns bônus. Você está tão trabalhando nas segundas intenções aí. Que eu tô sabendo aqui, ó. Mas o que acontece? Explicou muito bem a questão da menopausa e a gente tem realmente essa baixa hormonal aí que causa esse ressecamento. E aí, já vou aproveitar a deixa para responder uma outra questão que eu já li por aqui, assim, se quem fez a retirada, quem fez a esterectomia, se pode fazer os exercícios aí ou não. Então, vamos lá. A nossa lubrificação feminina, ela tem algumas origens. Primeiro, do aumento do fluxo sanguíneo, da filtragem do plasma sanguíneo ali na hora da relação sexual.
Segundo, das glândulas de Skinner, glândulas de Bartolini, que ajudam a gente a lubrificar. E terceiro, do muco que vem do colo do útero ali também, que ajuda também um pouquinho aí nessa parte da lubrificação. Quando a mulher ela vai entrando na menopausa, realmente os estrogênios vão tudo embora. E aí vai ressecando tudo. Resseca a pele, o olho, o cabelo e a xereca também resseca aí também. Tudo que é mucosa vai ficando ressecado. Com a prática dos exercícios, hoje em dia a gente já tem alguns estudos mais recentes que dizem que os exercícios de pompoarismo conseguem aumentar, sim, essa produção hormonal. Isso é bem recente. Aumenta e eu a achei... vascularização, né? Isso é bacana. Aumenta a vascularização. Então, o que acontece? Se a gente viu que tem 3 origens aí, pelo menos, dessa lubrificação, aumento do plasma, a questão das glândulas e a questão do colo do útero, primeiro, quem fez retirada, então, quem fez a esterectomia, que pode ser total ou parcial, a gente não sabe, quem fez essa retirada, ela já não vai ter essa lubrificação do colo do útero. Mais um motivo para ela poder praticar os exercícios, para aumentar essa irrigação sanguínea local e aumentar aí essa lubrificação. Isso. Outro, tem algumas mulheres que têm problema nas glândulas, que tem um problema de Bartolinite, essa glândula ela vem entupida, e aí tem todo um processo. Então, primeiro, vai tentar ir com um antibiótico, com um anti-inflamatório, depois com manipulação para ver se desinflama. E se ainda assim não for o caso, a gente vai fazer aí uma extirpação. A gente não, no caso é só você mesmo, que é o médico que faz isso daí. Aí, nesse caso, vai fazer a retirada da glândula. Mas mesmo assim, retira só de um lado, a outra fica sã ali para poder ajudar nessa lubrificação. Então, a lubrificação ela pode ter várias origens, que não apenas a menopausa, a falta da lubrificação. Mas quando a gente pratica os exercícios, o princípio é: pratiquei os exercícios, aumentei a irrigação sanguínea. Aumentando a irrigação sanguínea local, eu aumento a lubrificação e eu aumento ali o meu estímulo hormonal local. E tudo isso ajuda para que a minha lubrificação ocorra da melhor maneira possível. Maravilha, perfeito. Uma última coisa de benefício que eu queria, antes da gente passar de contraindicação, que também é uma coisa importante, que a gente está falando só da parte boa, mas existem alguns casos peculiares que não deve ser feito ou que deve ser evitado. Eu queria que você falasse também da utilização da técnica de pompoarismo para mulheres que têm vaginismo. Para quem está nos assistindo e que não sabe, o vaginismo, que são aquelas contrações involuntárias, especialmente desse anel vaginal do introito, na entrada da vagina, geralmente muito associada a problemas psicológicos, mulheres que foram obrigadas a ter relação sexual que não queriam, ou que sofreram abuso sexual, ou que estavam num relacionamento desgastado e às vezes tinha relação apenas para satisfazer o parceiro, mesmo sem querer. Então, isso tudo gera essa alteração de contração involuntária. E aí eu queria que você falasse um pouquinho exatamente da aplicabilidade do pompoarismo para que essas mulheres consigam ter um controle maior desses anéis vaginais e aí poder tratar, porque a gente sabe, o vaginismo é uma condição extremamente debilitante para a mulher. Eu tenho algumas pacientes que passam por psicólogo, vão no psiquiatra, vai no gineco. Eu já cheguei em várias pacientes, eu tive que fazer botox no introito vaginal para relaxar. Ou seja, para ela não ter capacidade de contrato naquela região, porque ela disse: doutor, eu tive um trauma num relacionamento anterior e eu estou em um novo relacionamento, mas eu não consigo. Existe uma contração involuntária do canal vaginal quando do início da relação sexual e que inviabiliza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema muito relevante para o pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. Vaginismo ele tem que ser tratado realmente num conjunto, numa equipe. Não adianta eu trabalhar só o físico se eu não trabalho o emocional. Não adianta eu trabalhar só o emocional se eu não trabalho o físico. Então a gente tem que ter esse conjunto realmente. De fazer uma boa terapia, um psicólogo, um sexólogo. Às vezes um hipnoterapeuta ajuda bastante, eu acredito nisso, sabe? Mas seja um bom profissional, né, minha gente? Então você trabalha a questão emocional e vai trabalhar o físico. Quem vai trabalhar o físico é o fisioterapeuta. É ele quem vai trabalhar a musculatura, né? É ele quem vai ensinar essa parte de contração e relaxamento. E aí uma dúvida muito comum das mulheres é: mas eu vou aprender então a ficar só mais apertadinha? Entenda o seguinte: não tem como eu aprender a contrair o músculo se eu não aprendo a relaxar este músculo. E no vaginismo, que a gente quer que essa mulher aprenda é a relaxar
relaxar essa musculatura aí. É ela aprender a ter o controle, o domínio sobre essa musculatura, para que na hora que o pênis do parceiro chegue... E tem mulheres que têm um vaginismo tão grande que não precisa nem do pênis do parceiro. Às vezes vai no gineco fazer uma consulta, o médico não consegue colher material. Com Essa certeza. mulher, ela não consegue fazer uma aplicação de pomada ginecológica. Qualquer estímulo, ela não consegue botar um OB jamais na vida. Então, ela precisa aprender a relaxar. E aí, quando você toma conhecimento da musculatura, da tua anatomia, do teu controle, mesmo que na hora da relação, o primeiro contato cause uma certa contração, você tem consciência e você tem todas as ferramentas corporais para ir aprendendo a relaxar essa musculatura aí durante a relação sexual. E o vaginismo, ele pode ter vários níveis. Então, ele pode ser um vaginismo bem sutil, como ele pode ser um vaginismo bem mais preocupante. E aí foi como eu falei, da mesma forma da incontinência. Às vezes eu pego uma incontinência levezinha e com os exercícios de pomparismo eu já ajudo. Às vezes eu pego alguns casos de vaginismo bem levezinho, bem tranquilo e com os exercícios eu consigo ajudar. Mas o ideal realmente é procurar aí o fisioterapeuta pélvico, até mesmo porque dependendo do caso vai ter que usar os dilatadores vaginais. Isso. E aí tem dilatador que é do tamanho do meu dedinho até chegar aos dilatadores que são do tamanho do pênis do parceiro. E aí vai comer o físio, vai começar a utilizar isso aí dentro de consultório. Depois vai ensinar a mulher a utilizar sozinha. Depois vai pedir para o parceiro ou a parceira utilizar isso daí na própria pessoa. E aí são etapas. E aí a gente vai num tratamento realmente, sabe? Não é uma coisa assim, fiz 2 É uma exercícios, 3... programação, né, Kátia? 10 sessões e tô curada. Não, não é isso, gente. A gente precisa realmente acompanhar caso a caso. Isso é uma coisa muito comum. Aí eu vou falar pra gente da área da saúde que as pessoas querem respostas prontas para todos os tipos de problema. E a gente precisa entender que, infelizmente, ao contrário das máquinas e dos números, que 1 mais 1 é sempre 2, quando a gente fala de ser humano, de corpo, por mais que nós tenhamos generalizações, cada corpo é um, cada ser humano é um, cada um vai responder de um jeito. Não adianta eu, Kátia, eu sou paciente do Dr. André, tenho 44 anos, 4 filhos. Aí pega uma outra pessoa ali no consultório que chama, sei lá, Flávia, com 4 filhos, 44 anos. A gente entra com a mesma queixa. Eu vou sair com um tratamento, ela sai com outro tratamento. Por quê? Porque são seres humanos que têm comportamentos diferentes, hormônios diferentes, músculos diferentes. Tudo é diferente. Por isso que não adianta, quando a gente fala muito, por exemplo, de anticoncepcional, que na minha época era comum, eu conto até essa história no meu livro. Eu tomei um anticoncepcional que a minha amiga tomava. Sim. Porque eu morri de vergonha de ir no gineco pedir. Não adianta, gente. Quem vai prescrever é o ginecologista. E não é assim, olhei pra sua cara, usa esse. Não, tem que ter todo. Sabe? Tem um monte de perguntas que às vezes a gente acha relevante, mas que eles sabem exatamente para que serve cada coisa. Por exemplo, quando eu hoje faço acompanhamento com o meu nutrólogo. E aí ele fala, Kátia, eu jamais passaria para você, por exemplo, um DIU. Porque o DIU de cobre, não é nem a questão da cólica, é a questão do sangramento. Também. E eu tô sempre trabalhada ali, pertinho de uma anemia, entendeu? A minha ferritina não sobe, nem com o demônio a minha ferritina sobe. Já tomei eu já vi, ferritina não sobe. Já vi você fazendo várias soroterapia aí. Então assim, para o meu organismo não funciona. É o que a gente sempre... Um DIU de cobre, por exemplo, né? Exatamente, a gente sempre diz a individualidade biológica, né? Isso é uma coisa que é inevitável. A escolha de método contraceptivo, sem sombra de dúvida. Eu vou até... Só faltam 20 minutos, pelo amor de Deus! Meu Deus. Vou fazer então 2 coisas... Não, já a gente volta. Então, só te perguntando outra coisa. É necessário a utilização sempre dos acessórios, do bem-ar, do cone? Porque às vezes as mulheres perguntam, mas eu não queria, eu queria fazer só exercício aqui que ninguém tá vendo. Ficar fazendo aqui em casa. Então, explica um pouquinho. É necessário? Não precisa? Ela pode utilizar? Ela pode progredir? Porque eu vi que você fala muito assim, da mesma forma que musculação é para uma finalidade, para ganhar força, e exercício aeróbico é para ganhar resistência, você pode também ter essa mesma analogia para as práticas com e sem os acessórios, né, Kátia? Exatamente. E aí o que acontece? Tem alguns casos, por exemplo, que os acessórios são contraindicados. Quais casos?
Vaginismo. Eu não vou indicar um Benoit para uma menina que é vagínica. Não tem como. Meninas que são virgens e que podem muito bem fazer o uso dos Sim. exercícios, mas que não precisam utilizar os acessórios. Quando a gente está menstruada, e aí tem muita mulher que fala assim, então estou menstruada, não vou fazer. Vai fazer Pode. sim. Só não usa acessório. Durante a gestação, eu não acho legal. Se a pessoa ela nunca utilizou os acessórios, eu prefiro deixar quieto. Eu falo, vai treinando os exercícios sem o uso dos acessórios. E eu sempre falo, em caso de gestação, procura um fisioterapeuta que é sempre mais seguro, entendeu? Então, tem alguns casos que eu não indico realmente os acessórios. Mas agora, uma mulher sadia, uma mulher saudável, uma mulher que tem atividade sexual, não tem nenhuma contraindicação dela usar os acessórios. Muito pelo contrário, ela vai estar dando estímulos diferentes para essa musculatura e ela vai estar dando Ganhando um força. peso, uma força para essa musculatura aí. Então, são estímulos diferentes. Mas, Kátia, se eu não tiver aí esses acessórios, então não adianta nada eu fazer. A gente adianta e muito fazer, sim, os exercícios. Você não vai, o quê? Competir numa Olimpíada, às vezes você não vai conseguir fazer umas gracinhas diferentes aí no tênis do cabelo. Mas saúde, eu garanto que vocês vão ter. Sem sombra de dúvida. E isso é muito interessante, porque eu acho que um dos erros mais frequentes, assim como todo mundo que quer ir para a academia na quarta-feira, né, e não quer ir mais, você não pode fazer exercício sem ter uma frequência. Por isso que é importante até um curso assim, para você orientar, um curso inicial que te oriente, qual a frequência que você deve fazer, quantos minutos, quanto tempo por semana, enfim. Para que você tenha um resultado semelhante a que está na academia e faz de forma não é regrada. Perdão. Outra coisa, não adianta também só comprar o acessório, que isso eu vejo demais. A pessoa Deixa vai no lá, armário, né? É lindo. compra as bolinhas, não, e acha que é só comprar e botar dentro da xereca e vai ficar forte. Não é assim não, doida. Tem um método, tem que saber o que você vai fazer com aquele negócio ali dentro, entendeu? É verdade. Então, assim, isso é importante. eu comprei hoje que eu vou usar hoje. Não, por exemplo, pra você ter uma ideia, no meu curso mesmo, como eu falei, são 6 semanas. Eu só indico acessório a partir da 3ª semana. Claro. Essa mulher tem que ter um mínimo de conhecimento corporal para poder. Claro. O que adianta eu pegar um peso e colocar na musculatura que nunca viu nada, que nunca treinou? Não adianta. Com certeza. Como qualquer. Porque as pessoas às vezes fazem essa distinção muito grande e não entendem que é um músculo, como qualquer outro. Ninguém chega na academia pegando 80 quilos no supino. Você vai progressivamente fortalecendo a sua musculatura, criando a capacidade adaptativa do seu organismo para que ele consiga sim ter resistência para que você chegue nas Olimpíadas PPKs da doutora Kátia. É isso aí. Kátia, deixa eu te perguntar uma outra coisa também. Gestante. Gestante geralmente só deve utilizar depois de 12 semanas, né? O que é que você recomenda? No mínimo 12 semanas. O primeiro trimestre, gente, deixa esse primeiro trimestre quieto. Deixa o útero quietinho, por favor. Mais tranquila você ficar melhor. Por quê? Por medidas de segurança, minha filha. Com certeza. Até porque vai que ela aborta por outra causa, vai dizer, foi porque eu fiz pompoarismo. Exatamente. Não vamos mexer. Você ainda vai ter mais 30 semanas de gestação, no mínimo, aí pela frente. Deixa quieto esse primeiro trimestre aí, né? É verdade. Então, eu prefiro esperar, se der para esperar, 14, 15 semanas, porque aí a gente já saiu totalmente dessa área de risco. Exato. Então, assim, ó, entre 15 semanas e 34 semanas, 32 semanas, por aí, pode treinar à vontade. Aí você já começou a entrar ali, ó, 32, 34 semanas. Se você nunca fez nada, não começa a fazer nesse período. Porque você pode acabar induzindo a um parto aí, porque querendo ou não, é uma contração. As contrações de braço já estão por ali querendo aparecer também em alguns momentos, entendeu? Então, para que você vai mexer com isso? Você nunca fez? Ou vai para o físio, realmente. Exato, para fazer com acompanhamento. Né? Quem consultório, tá tudo certo. Perfeito. Ei, faça um sorriso aí, só para eu tirar um print aqui da nossa tela que pediram para eu lembrar também. Então, aproveitando, agora nós temos 15 minutos só para terminar. Você quer começar? Tem aqui no meu, apareceram 39 perguntas. Você quer que eu abra? Eu não gosto de abrir eu não gosto de abrir essa caixinha de perguntas porque fica no seu rosto. Eu acho ruim, um convidado fica assim, para poder aparecer. Não, mas eu não importo não. Eu gosto de ler o comentário das pessoas, não tem problema nenhum. Então, fica à vontade. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a caixinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Doutora Caroline está perguntando, o pompoarismo ajuda para quem tem incompetência istmo cervical, que é o IC? Eu não sei nem que competência Então, é essa, gente. incompetência istmo cervical geralmente acontece em mulheres que fizeram curetagem, e aí o colo do útero fica entreaberto. Esses pompoarismos são mais para a musculatura vaginal, não mexe com a parte de colo do Sim. útero, né? Não, 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 não. Então, Não. A gente vai trabalhar com a musculatura, né? Essa musculatura do assoalho pélvico realmente ali com esse conjunto de 13 músculos que estão por ali sendo trabalhados realmente. Então, porque não vai. aí geralmente a incompetência é uma lesão do colo do útero, então realmente não, é uma lesão geralmente por passagem de velas, velas de Hega para dilatação para fazer a curetagem. Isso aí vai para fazer a circlagem, que é melhor, mais seguro, viu, Carol? Carol é minha amiga dermato lá em São Paulo. É. Outra colega aqui, Ellen Vena. Quando é necessário fazer pompoarismo? Meu anjo, sempre, né? Depois dessa aula de Kátia, sempre. Até eu tô quase fazendo aqui um aperta e solta para ver se melhora E a ciática existe pélvica. pompoarismo masculino aí Ah, também, é? viu? Oh, Existem não exercícios sabia. masculinos. E quais que são as vantagens aí para o homem? Aprender a ter controle Da sobre essa ejaculação, né? ejaculação, sobre essa ereção, ter uma ereção mais potente, uma ereção mais forte, né? Em casos de incontinência urinária masculina, que são bem mais Bem mais raros do que raros. os da incontinência feminina, mas é super indicado. E quando que esse homem ele realmente tem que ir para a fisioterapia? Quando faz aí uma prostatectomia, realmente tem que ter esse acompanhamento com o físio. Maravilha. Quando é que começa esse curso? Tem também, já Ó, tem. não sabia. Bacana. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que, lindos, que bom que você deu essa oportunidade para nós. Obrigado, Lisa. Obrigado você. Um privilégio ter Kátia por aqui. Vamos lá. Gracinha. O exercício para assoalho pélvico ajuda na melhora da diástase? Não, Diástase porque é para o abdômen, né? a diástase abdominal, para quem não sabe, a diástase, gente, abdominal, por exemplo, eu tinha 4 dedos de diástase abdominal, 4 Nossa, muita gestações, né, coisa, hein? gente? Muita coisa. Diástase, na verdade, é esse espaçamento que dá aqui Isso. no reto abdominal. Então, vocês entenderam. Sabe a barriga de gominho, aquela sonho de todo mundo? Numa barriga com diástase, por exemplo, quando a gente vai fazer um abdominal, ele faz um triângulozinho Isso. assim na Esses músculos barriga. se afastam e o conteúdo abdominal ele fica proeminente. Exato. E eu tava com uma diástase de 4 dedos, sempre tive, Nossa, nunca muito me grande. incomodou nem nada. E aí, nessa pós, a minha professora teve um dia que foi aula só sobre diástase, né? E aí ela falou bem assim, ai, mas que pena que nem a Gui tem. Eu falei, não, professora, eu tenho. Ela não tem, não. Eu falei, tem assim. Que ela viu, tinham 4 dedos de diástase. Poxa, muita Então, coisa. diástase, a gente vai trabalhar muito com a musculatura de oblíquo, né? De Exato, o transverso. core. Trabalhar o core. Isso, a gente vai trabalhar mais na região de cima. E assoalho pélvico não vai trabalhar tanto. Então, eu te digo que não, porque se pompoarismo ajudasse em diástase, eu não tinha diástase, amiga. Verdade. E aí, eu fiz os exercícios focados especificamente para diástase. Eu acho que fiquei chocada com isso. Em uma semana, eu saí de uma diástase de 4 dedos para uma diástase de Nossa, 1 dedo só. maravilhoso, viu, Kátia? Dias. Muito bom. Mas tem que fazer o exercício. Claro. Eliane está nos perguntando, fisioterapia pélvica na adenomiose ajuda a ficar livre de dor? Para quem não sabe, a adenomiose é a endometriose do miométrio, ou seja, as células da parte interna do útero, que chama endométrio, quando elas vão para a camada do meio, a camada muscular, que chama miométrio, isso é a adenomiose. A adenomiose geralmente deixa o útero mais globoso e está muito associado com um sangramento muito aumentado. Você tem experiência, Kátia, com tratamento para endometriose e adenomiose? O que acontece? Eu comecei a estudar sobre isso depois de tantas minhas alunas perguntarem. E aí a minha própria gineco, ela falou algo que é o que eu indico para as minhas alunas. Como a gente tem um aumento da questão hormonal local, a gente tem aumento ali também da progesterona local. Isso. E essa progesterona, ela pode sim vir a ajudar aí nessas cólicas causadas por uma endometriose, uma adenomiose, um endometrioma. Mas aí eu vou te falar da minha experiência pessoal. Eu desenvolvi depois da gestação do Matheus. Menino, Matheus veio para ficar Matheus é um divisor de marcado na águas, minha né? vida. Eu vou te falar, viu? Matheus veio assim, pá, maravilhoso. Eu tive um endometrioma de parede, de parede mas abdominal. é do fio, da sutura.
Isso, aquele mais difícil de acontecer. Eu falo, gente, por que que tudo em mim é raro? Eu não entendo isso. Aí, beleza. 2 anos depois dele já ter nascido, desenvolvi. E ela falou, vai praticando os seus exercícios para ver se ajuda. Começou a crescer muito grande. Aí ela passou a pomada de progesterona local. Gente, era uma cólica, assim, era uma dor, juro por Deus. Se eu tava andando, eu parava de andar, porque eu não conseguia respirar. Meu marido já sabia. Ele falava, tá doendo? Cara, eu não conseguia nem respirar. É, E aí foi crescendo tanto que eu tive realmente que fazer a cirurgia para retirada. Então, sim. no meu caso, como foi crescendo e foi ficando muito grande, os exercícios também não foram capazes É, de ajudar. O negócio era grande. e até porque de parede ele é fora, né? Ele não tá na musculatura pélvica. O certo é que geralmente é na cicatriz da cesariana, né? Então não É mexe aí tanto com mesmo. essa. É, geralmente é aí. É Ah, aí mesmo. olha aqui a outra. Quantas vezes por dia pode fazer o aperte e solta? Meu anjo, eu acho que o dia inteiro, mas diga lá, Kátia, com Não, propriedade. não fale isso não. Nós vamos ficar o dia inteiro, daqui a pouco a Tá com musculatura tá tudo espasmo. assim, estressada, a musculatura, literalmente com um estresse muscular aí, né? Então é igual a gente, é igualzinho, gente. Você pensa na academia. Não adianta você querer ir para academia no dia 20 de dezembro para estar sarada no dia 1º de É, janeiro e curtir a. Não adianta, não verdade. é assim que o corpo funciona. Tá? Então não adianta ficar 10 dias dentro da academia malhando 24 horas por dia, achar que vou ficar sarada gostosa, porque não Aham, vai. A pepeca é do mesmo jeito. Não adianta você passar, agora aprendi, vou passar o dia inteiro, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, que vai fazer bem. Não é assim, tá? claro. Então o que que acontece? Você vai fazer, começa com 3 séries aí, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, faz 3 séries de 15, ou 3. 15 é muito facinho, né? Mas Uhum, dependendo da fraqueza muscular aí, faz 3 de 20, Kátia, ainda tá uhum. fácil. 3 de 25, ainda tá fácil. Tá, não. 3 de 25 não tá mais Já tão é. fácil, eu acho que tá. Ah, conheço. Então faz 3 vezes de 25 vezes aí, sempre com um intervalinho aí de 45 segundos, 1 minuto, porque o músculo ele precisa desse tempo, dessa oxigenação, desse repouso, sem problema algum. Então você faz 3 de 25 de manhã cedo, uma vez à tarde, uma vez à noite. Beleza. Passou uma semana, o corpo já acostumou, aí você pode aumentar ou uma série por dia ou a quantidade de repetições. Em vez de fazer 3 de 25, vou fazer 3 de 30. Ao Uhum. invés de fazer 3 de 25, vou fazer 4 de 25. E aí a gente vai dando sempre um estímulo a mais para essa Progressivo, musculatura. né? Maravilha. Aqui estão perguntando, com quantas semanas depois do início dos exercícios eu começo a ganhar força? Então, isso aí é muito variável. Por exemplo, a cor da pele. A gente acha que não, mas, gente, influencia muito. Influencia o tipo de Mulheres colágeno, né? negras Mulheres negras, ela tem uma musculatura mais forte do que as mulheres que são brancas. Então, se eu pego uma negra jovem e pego uma branca idosa e vão começar a fazer no mesmo dia, não tem como elas Claro. terem a mesma resposta. Mas todo organismo responde? Responde. Eu já tive caso, por exemplo, de alunas que nunca tinham tido um orgasmo na vida. E olha que a gente nem chegou a falar de É sexualidade. verdade. Ó, é tanto Nunca tinham assunto. tido um orgasmo e com 7 dias de exercício tiveram o primeiro orgasmo vaginal da vida delas. Olha, 7 dias, maravilha. entendeu? Mas, então todo mundo é assim? Não, porque a gente já falou. Infelizmente, quando a gente fala de corpo humano, não é sempre assim, mas que funciona, funciona. Outra pergunta bem pertinente. As pacientes Esse é perguntam bem muito. comum. Demais, né? Quem utiliza DIU, dispositivo intrauterino, pode realizar pompoarismo? Pode, sem problema algum. Como o próprio nome está falando, é de dispositivo intrauterino. Ele vai Uterino. ficar dentro do útero. E o que a gente vai trabalhar é essa musculatura externa. O que que eu, Kátia, oriento? Você foi lá no doutor André, vai botar o seu DIU, beleza. Aí ele vai falar bem assim, ó, daqui a não sei quantos dias, você volta aqui pra gente fazer uma revisão, Uhum, para eu ver se esse DIU tá no local certinho. exato. Enquanto ele não pedir para voltar e você não fizer a consulta de revisão, não faça os seus exercícios para não deslocar esse DIU aí. Mas Perfeito. saiu da consulta, ele falou, tá no lugar certinho. Já pode sair da consulta treinando que não tem problema algum, tá? Perfeito. Aproveitar e puxar aqui que eu tô vendo que tem vários, deve ser suas seguidoras, porque essa com certeza não é minha, não era minha ainda. Porque eu só falo de ovário policístico, de endometriose e de menopausa.
Síndrome dos ovários policísticos é genético? Sim, também tem um componente genético, mas está muito mais associado com o seu estilo de vida. O meu doutorado é exatamente um teste genético para identificar variantes que podem fazer com que você desenvolva mais síndrome dos ovários policísticos. Deve estar disponível mês que vem, graças a Deus. Então, mais uma coisa boa aí, depois a gente conversa sobre isso também, mas vamos ver mais aqui. Ah, bacana essa pergunta. Como é que eu sei se estou fazendo certo os exercícios do pompoarismo? Essa daí também é a pergunta mais comum que existe aqui. Vamos lá, existem diversas maneiras da gente saber se a gente está fazendo exercício certo ou não. A mais segura e eficiente, realmente, é ir no consultório, porque aí o fisioterapeuta vai fazer um teste digital, vai introduzir o dedo no canal vaginal, vai pedir para você fazer a força, ou vai utilizar algum aparelhinho para medir a sua força. Mas tem muita gente que não tem nem fisioterapeuta pélvico na cidade. Verdade. Como é que a gente vai saber? Você pode fazer o seu autoteste. Então, você pode usar um espelhinho, por exemplo. Coloca o espelhinho aqui na frente da vulva. Aí a mulher já fez, meu Deus, vou ter que olhar. Vai, minha filha, vai ter que olhar. Porque tem muita mulher que nunca se olhou na face da terra. Não sabe nem para que lado vai, não é verdade? E quando a gente for fazer essa contração, que contração, Kátia? Imagina, minha amiga, que você tá com muita vontade de fazer xixi. A bexiga tá cheia. Mas você não pode sair daqui agora de jeito nenhum, porque o seu celular está carregado ali na tomada e a live está muito maravilhosa, você não pode sair correndo. O que a gente faz? A gente segura esse xixi. Então é essa musculatura que a gente faz. Tô na dúvida ainda. Próximo terminou a live, você vai lá no banheiro fazer seu xixizinho. Na hora que você estiver fazendo o xixi, você dá uma apertadinha e segura. Ah, então toda vez que eu for fazer xixi, eu vou segurar o xixi, né? Não, pelo amor de Deus. Não, isso vai dar infecção urinária. É uma vez na vida, só para você entender o que é que você tem que contrair ou não. Segunda dica é essa. A terceira, você vai fazer então essa contração de segurar o pipi na frente do espelho. Quando a gente faz na frente do espelho, você vai visualmente ver que o canal vaginal ou que alguma coisa ali na parte de baixo mexeu. Outra dica, eu posso eu mesma introduzir o meu dedo dentro do canal vaginal. Fica mais fácil 2, tá bom? Introduz 2 dedinhos dentro do canal vaginal e aperto. Faço essa mesma força ali de quem quisesse segurar o pipi. E aí eu vou sentir ao longo do meu dedo alguma coisa mexendo. Tem outro jeito? Tem outro jeito. Eu, por exemplo, tô sentadinha. A melhor posição é quando a gente tá sentada. Você vai sentar em cima da sua mão. Pega a mãozinha pela frente, senta em cima da mão e contrai. Pressiona a mão contra o assoalho pélvico e contrai. Você vai sentir na sua mão algo mexendo. Então, tudo isso daí é indício de que você pode estar fazendo certo. Kátia, ainda assim eu não senti absolutamente nada. Amiga, vai treinando, porque uma hora essa musculatura ela vai desenvolver e vai fortalecer. Perfeito. Kátia, nem vai dar tempo de responder essa última pergunta, porque só tem 2 minutos. Eu preciso lhe agradecer imensamente. Queria dizer que foi um privilégio imenso contar com essa sua espontaneidade, essa sua alegria, esse seu conhecimento que é ilimitado. É muito bom ter profissionais da área de saúde, especialmente mulheres como você, que fazem esse trabalho de ajudar a empoderar, a dar qualidade, a dar conhecimento, fazer com que as mulheres tenham autoestima. Kátia tem um livro chamado Bem Resolvida, que está um sucesso de venda no Brasil inteiro. Eu acompanhei essas 21 lives que você fez, dei de presente para minha esposa. Queria te parabenizar demais e te agradecer imensamente pela sua disponibilidade de ficar aqui hoje comigo. Quem ainda não segue, sigam @Kátia Damasceno. Quem ainda não me segue, quiser dar uma olhadinha, dr.andrevinicius. Mas fazer as suas últimas considerações. Realmente, para ir lá no canal, porque aí a gente vai fazer uma live, o contrário, eu fico aí em cima e você vai ficar aqui embaixo e a mulherada, ó, só te sabatinando. Vamos lá, será um prazer. Para a gente falar sobre realmente todas as questões da nossa saúde feminina, ginecológicas, de endometriose, de ovário, de hormônio, de menopausa e de tudo isso que você manda super bem aí, tá bom? É um prazer, meu amor. Obrigado demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo para as meninas aí, para a esposa, para a filhota. Tô sempre acompanhando. Manda. Meninas, sigam aí o Dr. André, porque ele faz uns posts
muito legais e dá para aprender muito com ele, tá bom? Obrigado, meu amor. Beijo. Beijo, pessoal. Boa sexta-feira para vocês. Tchau, tchau. Corram para o YouTube, tá tendo muita coisa boa. E vão pro canal Mulheres Bem Resolvidas do YouTube. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo, Kátia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado demais por vocês que estiveram com a gente até agora. Foi um privilégio contar com Kátia por aqui. Infelizmente não deu para a gente responder todas as perguntas, mas eu vou tentar puxar a Kátia de novo.